Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom que você decidiu estar hoje aqui. Eu me chamo Rosana Rocha, faço parte da Igreja Batista da Conquista. Nós estamos em uma campanha Encontros com Jesus. As pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. E hoje eu vou falar do encontro de Jesus com Zaqueu. O texto está no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Me acompanhem. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O primeiro ponto que eu vejo nessa narrativa é a entrada de Jesus em Jericó. Imagina a fama de Jesus pelas redondezas, pela cidade, de Jericó, a fama dele por ser esse homem que curava, que cura até hoje, hein? Faz milagres e salva. Então as pessoas estavam muito ansiosas para ver Jesus. Como o texto diz, era uma grande multidão. Porém, ali tem uma pessoa, um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia relata no texto que eu li que esse homem era rico, um publicano, melhor dizendo, um líder de cobrador de imposto, ou um chefe, de cobradores de impostos. Você sabe que hoje nós não gostamos de cobrança de impostos, e naquela época não era diferente. E Zaqueu, ele era uma pessoa rejeitada pela população, porque o texto diz que ele extorquia dinheiro das pessoas. Mas Zaqueu tinha muita vontade de ver Jesus. E aí, o texto também relata que ele era de baixa estatura. Isso não ia ser bom, porque uma multidão ia atrapalhar com que ele tivesse esse encontro com Jesus. Mas ele pensou e correu. O texto diz que ele correu e subiu numa figueira braba. Sabe para quê? Porque lá de cima não ia ter atrapalho nenhum para ver Jesus. E Zaqueu pensou e correu para uma figueira brava e subiu para ver Jesus. E quando ele está lá em cima, quem passa e diz: Zaqueu, desça depressa, Jesus. Eu fico imaginando como Zaqueu deve ter ficado feliz e emocionado. E o texto fala que Zaqueu desceu depressa e com muita alegria. Ou seja, ali, aquele tão desejado sonho de ver Jesus aconteceu. E outra situação que também eu fico aqui muito chocada é de ver a multidão que ficou impactada. Sabe por quê? O texto falou que Jesus foi para a casa de Zaqueu, porque ele disse que ia passar a noite lá. E a multidão, ela ficou cobrando, em outras palavras, cancelando Jesus, porque Jesus foi para a casa de um pecador. Pasmem, mas isso acontece até hoje, que são os famosos religiosos. Querem ver Jesus, querem estar com Jesus e muitas vezes impedem que essas pessoas tenham suas vidas transformadas e tenham de fato um encontro com Jesus. E um quarto ponto aqui importante. O que Zaqueu disse? Que ele daria todos os bens deles aos pobres. O homem era um homem rico. Quantas pessoas ele deve ter extorquido com a cobrança dos impostos? Mas naquele momento que ele teve seu encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Porque ele disse que ele ia devolver 4 vezes mais as pessoas no qual ele tinha extorquido. E com isso nós aprendemos o quê?
que, de fato, quando nós queremos ter esse encontro com Jesus, nós não medimos esforços, nós subimos em árvores altas, nós vamos em busca, porque existe uma frase que diz: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E aí o quinto ponto fala que naquele dia houve salvação naquela casa. Ou seja, Zaqueu estava sedento para ter esse encontro com Jesus. O problema dele não era financeiro, pois ele era rico. Aqui no texto não diz que ele estava com problema de saúde, mas eu tenho certeza que tinha algo em Zaqueu, que estava vazio, que ele precisava se encher de Jesus. E eu finalizo aqui com 3 perguntas muito importantes para vocês, que vocês possam aí conversar e fazer uma reflexão. A primeira pergunta é: será que Jesus está passando e você não está percebendo? O que tem impedido Jesus entrar na sua casa? É o seu trabalho? É um relacionamento? São as noitadas e outros? E a terceira pergunta: hoje, Jesus está pedindo para entrar na sua casa. Você vai fazer como Zaqueu, descer daquela árvore alegre, ou deixar a sua vida estar como está sem Jesus? E assim, nós vemos que através da história de Zaqueu, nós também podemos ser essas pessoas que têm sede na presença de Deus e não está ali acompanhando só a multidão que quer os milagres, que quer as curas. Não que isso seja menos importante, porém o que Jesus quer de nós é a sua presença dentro do nosso lar e da nossa casa, e dessa forma nós teremos sim uma vida transformada. E aqui eu quero agradecer a cada um de vocês por deixarem um pouco do seu tempo para participar dessa campanha tão importante. E desde já, também, quero aqui deixar as programações da nossa igreja, que acontece aos sábados às 16 horas, que é o Conquista Kids. Aos sábados também às 18h30 temos o Freedom, que é o culto de adolescentes e jovens. E aos domingos temos o nosso culto de celebração, que começa às 18 horas. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.